E é aproveitando essa questão do dinheiro, ele finaliza aqui, o dinheiro sobe a cabeça. Você acha que o fato da gente, o cenário brasileiro, apesar de a gente não render muito internacionalmente e qualidade de jogo, a gente é muito bem remunerado, porque a gente é um sucesso quanto campeonato. Nossos números são muito bons A realidade do Brasil. pra realidade do Brasil. A gente Pra é muito bem realidade remunerado. do Brasil, sim. E alguns são extremamente... É, pode não tem ser uma a galera- realidade geral. É a galera que tá imprimindo. Vai ter gente ali... Casos. Exatamente. Vai ter gente que vai ganhar o piso, se eu não me engano, hoje em dia tá em 3 ou em 2.500, não lembro de cabeça. Mas tem gente que vai ganhar o piso e tem gente que vai ganhar 50 mil, tá ligado? Vai ter gente. Então, assim, o fato de a gente tá numa região que, mesmo jogando de maneira abaixo do nível internacional, a gente ganha para o nosso país super salários, deixa os jogadores acomodados, porque eles já estão numa posição muito boa, sabe? Eles não precisam triunfar além para ganhar mais aqui, e só aqui eles já estão com a vida absurdamente boa. Talvez isso mexa com a cabeça? E aí, o jogador e o que observa o jogador? Eu acho que deve existir, mas eu acho que pode ser muito minoria. Eu acho que a influência de mídia, de imagem, e a autoimagem da pessoa, acho que sobressai na questão do dinheiro, assim, sabe? Ele tá falando que a exposição e a pessoa se tornar uma pessoa pública é mais impactante do que o dinheiro. Ah, mas aí sim, acho que umas coisas são juntas, não? Poder. Poder. É. Poder é dinheiro, dinheiro é poder. poder. Não, mas puxando do dinheiro, eu acho que a questão não é só dinheiro, é a maneira como funciona. Porque assim, às vezes que eu vi jogador se perder com dinheiro, era quando o salto era grande demais. No salto muito grande, tô falando que o salto é bom ou ruim, não é isso. É um caso muito específico ainda. Tem um caso muito específico, de fato. Mas tem alguns casos muito específicos, eu sei qual que você pensou. Mas sim, quando o salto é grande demais, o jogador, ele começa a ir para caminhos que eu acho que realmente não é legal. Inclusive, aí eu acho que o problema é outro, chefe. Porque a maioria dos times, a maneira como eles operam hoje no Brasil com o WoW, infelizmente, não é em relação a plano de carreira, não tem planejamento, não tem nada. Uhum. Então, como que eu acredito que seria interessante pra todo mundo? Até principalmente pros times nesse caso, né? Tá, contratei o Gigo novo. Gigo, é o seguinte, seu plano de carreira é esse. Hoje você tá ganhando isso. Eu acredito que se você continuar performando bem e acontecer isso, você vai ganhar isso. Se acontecer isso, você vai ganhar isso. Não precisa estar em contrato necessariamente, seria bom que tivesse, mas te entregar um planejamento pra você entender como as coisas vão. Isso não existe. Hoje em dia, o jogador, se ele for muito bem, ele vai fechar um contrato gigantesco. Às vezes ele vai tomar um tombo maior, por quê? Porque nesse contrato ele pode até optar por um planejamento por dinheiro, não necessariamente por carreira. Então, o caminho é terrível, porque ele sobe muito rápido, sobe o padrão de vida às vezes, muitas vezes, né? Começa a gastar mais. Começa a ter mais distrações com isso. Escolheu uma opção por dinheiro, no caso, se a subida é muito alta, porque não foi um plano. Não performa, aí ele tem que fazer isso aqui depois. E nesse aqui é onde a coisa fica complicada. E não é um caso só não, a gente lembra de casos recentes, mas óbvio, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Esse tombo muito rápido. Então pra mim, chefe, não é questão de você ganhar muito dinheiro, é você ganhar muito dinheiro, você mudar o padrão muito rápido e achar que você tá ganhando esse dinheiro porque você é fulano e não por causa do seu trabalho. Que é o que eu falo com os jogadores. Se você tá recebendo mais, se você subiu pra um CBLOL, se você melhorou em geral, não é por quem você é agora, é pela consequência de tudo de bom que você fez. Você treinou com afinco, você conseguiu bons resultados. Ser um atleta profissional é muito consequência do seu trabalho. E quando você começa a viver a consequência, aí é que a gente se perde. Mas você acha que necessariamente... Fala um pouquinho mais perto do mic, Gigo. Você acha que, tipo, isso necessariamente entra no mérito do jogador, por exemplo, se deixar relaxar ou jogar pior ou não por causa disso? Eu entendo no quesito de questões de decisões de carreira. Por exemplo, eu vou pro X time porque eu quero ganhar mais, ok. Mas você sente isso, por exemplo, no desempenho do cara? Eu acho que aqui dentro talvez não afete tanto. Eu acho que ele não avança para novos patamares, como por exemplo eu falei. Ok. Entendeu? Entendi. Eu estou ganhando 50 mil reais no É que Brasil. o caso aqui normalmente é esse que eu te falei. Quando alguém vai ganhar muito, sim. é uma contratação que... O cara chega e você fala, eu tô ganhando 30, 40, 50 mil reais no Brasil. Velho, esse salário
é o salário de magnata. Assim, sabe? De diretor de empresa foda. Então, aqui dentro, eu preciso ser pica. Sim. Aqui eu preciso ser o cara. Porque se eu não for o cara aqui, eu perco os 50 mil. Então aqui eu preciso ser leão. Falo que eu sou foda, Twitter, jogo, sou campeão. Mas eu não vou precisar ir lá pra fora. Porra, puta trabalho do... Sabe, a impressão que Sim. me passa é essa. Tipo, eu já tô ganhando muito bem aqui. Eu não preciso desse segundo patamar. Eu preciso continuar sendo foda aqui. Uhum. Mas esse passo a mais pra sair daqui pra cá, eu vou precisar de tanto trabalho, de Uhum. abrir mão de tanta coisa da minha vida. Uhum. Entendeu? Que eu acho que pode acontecer. Uhum. Eu acho que tem duas coisas que são importantes aqui. Uma, talvez seja a origem, eu penso muito nisso, né? Eu fiz um curso uma vez que me abriu os olhos para a questão geracional. Eu lembro que eu olhei, era um curso online, eu olhei, tinha um módulo que falava só disso. Eu falei, porra, um módulo para falar de geração, cara. Porra, eu quero ver o que vai ter isso, porque vai ser cozinhar linguiça aqui, né? Encher linguiça. Aí eu entendi. A gente vive um momento que nunca aconteceu, que a gente tem 4 gerações convivendo, coabitando o mesmo espaço. Sim. Isso não acontecia. Então você tem presidentes, empresários, diretores, você tem treinadores, você tem players em início de carreira. Uhum. E essa comunicação é difícil, né? O cara daqui de 60, né? Os clubes de futebol têm muito isso. O cara de 60, 70 anos, ele precisa entender um cara da base com 16. Sim. Difícil, né? Então tem essa relação. Interessante. E as gerações mais novas, elas têm um advento da tecnologia e da comunicação e da evolução civilizatória, de certa forma, que a gente não viveu na adolescência. Vou dar um exemplo. Eu tinha que fazer trabalho de escola, eu tinha a sorte de morar perto do centro cultural, eu ia ao centro cultural, o chefe já partilhou a também. vivência aqui. Nossa senhora. Eu ia até o centro cultural, pegava os livros no centro cultural, enciclopédia Barça. A Barça era maravilhosa. E pra- Não era da sua época. Meu pai já me contou Basta Pra bastante pegar a também. temática, estudar, colocar na folha de almaço e levar ao trabalho. Isso demorava uma tarde Sim, inteira. exatamente. Hoje, o meu filho, ele pega o que ele quiser, aonde ele quiser, em qualquer lugar do mundo. E rápido, Precisa nem fazer, chat GPT. né? Blau. E daí, Hoje é mais fácil ainda, né? isso, quando a gente fala pra isso, eu tô falando de um trabalho de escola, de faculdade, do que quer As que pessoas seja. fazem trabalho na escola hoje em dia, nem faz Passa- sentido, né? Deve fazer, deve fazer. Faz. Ah, Mas mano, de outro jeito, né? De pré-adolescente, assim, que eu tenho contato, mano, é tudo chat GPT. Então, É porque, Não, por mas exemplo, faz. eu não sei como é que os colégios, mas na minha época da faculdade, já tinham mecanismos anti... Inteligência artificial. Não, nem existia isso. pô. Ctrl-C, Ctrl-V? Exatamente, pra gente escrever artigo científico na iniciação e pra TCC. Aí eles tinham um programa que eles jogavam pra captar palavras iguais, tá ligado? Mas hoje em dia já mas- deve ter um Conga Mas também. continue. É. E a gente tá falando de trabalho, de fazer. Mas vamos pensar nisso em relação a adquirir informação, a resolver problemas. Tudo ficou muito célere, muito rápido. E eu acho que isso impacta, por exemplo, as mídias sociais, né? Contato que eu tenho se eu quero falar com alguém, né? E eu acho que isso impacta no desejo. Então, por exemplo, eu ganho 50 mil, porra, pra que eu vou jogar lá fora? Uhum. Né? Não tem necessidade. Consigo viver bem, juntar uma graninha e Sou endeusado aqui. sou endeusado aqui. E daí não é que ele tem que jogar fora, que ele tem que... Mas daí eu fico pensando no processo que ele tem de, cara, eu quero evoluir mais. Cara, como seria se eu jogasse contra um coreano, cara? Como é que seria? Será que eu jogaria numa line coreana? Será que eu jogaria numa line na Europa? Será que eu conseguiria... E daí eu tenho a questão financeira e de poder, que é importante pra mim, mas eu tenho uma questão de superação própria. Uhum. Eu quero jogar mais e melhor. Uhum. Cara, como é que é? Se eu chegar no Mundial, será que eu consigo enfrentar esses caras? Uhum. E eu acho que volta na preparação, no processo de educação e tal.
mas que esse impacto causa muito, especialmente nas gerações mais novas. Por exemplo, o Guigo, ele viveu isso comigo. Eu tenho uma coisa do meu trabalho, ele é indireto, né? Obviamente eu não jogo. Sim. Mas, cara, eu começa o CBLOL, o meu mindset tá direto e, cara, eu quero ganhar essa competição. Porque o time também é seu. Você Né? também é do time. Eu quero ajudar esses caras e eu quero... E tanto é que eu falei pra eles, eu falei, ó, nessa conversa inicial que a gente teve, é que eu não tive ainda com o Guigo, mas, cara, a gente chegou em terceiro, né? Cara, o que tá na minha cabeça é primeiro e segundo. Claro. E essa lógica e essa cultura, ela é alimentada o tempo inteiro. Então eu fico pensando nisso. Quando traz pro cara individualmente, eu acho que ele bate nessa... Porra, eu tô bem, né? Tô Sei muito se- bem. Tô muito bem. E não é um problema, não... Mas a ideia é de... Ele se sente motivado a desejar mais, a querer mais. Ele pode não querer, mas ele se sente estimulado a isso. Uhum. Às vezes eu fico muito com essa questão. Uma questão